A conversa hoje é sobre hipertensão arterial. Você sabe realmente o que está por trás deste conceito? Vale a pena conferir. Fique com a gente. Pois é, hipertensão arterial. Hipertensão arterial é super comum, é um tema de discussão ou de prevalência absurdamente grande em todos os consultórios de todos os médicos. A gente já pergunta que medicação você está usando. Quando o paciente chega até nós, você usa o quê? Algum antihipertensivo, algum remédio para baixar o colesterol? A gente já induz essa pergunta, porque é de tão prevalente que é. Mas não era para ser. Hoje a gente tem um Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Dia 17 de maio, todo dia 17 de maio, se comemora o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Não é para comemorar, não, é para tomar consciência, né, do que está por trás desse conceito e tomar providência para que isso seja revertido. Mas isso não é feito, né? A gente detecta uma hipertensão e a gente acompanha o paciente na evolução da hipertensão dele. É ou não é? É verdade. A gente, olha, não vou te deixar sozinho não, tá? Eu vou lá, te dou o braço, nós vamos juntos, eu vou acompanhar a sua piora clínica. E realmente, se a gente não orientar adequadamente, o paciente ele vai piorar a hipertensão. E o que sobe pra gente? Sobra associar. Sobra subir dose de medicação, sobra associação de medicações sem reversibilidade do quadro de base. Então, para que haja reversibilidade, para que haja parada de progressão, é preciso saber o que está desencadeando essa hipertensão. É do nada. Então, assim, a gente tem as causas renovasculares, a gente tem as causas cardiovasculares detectadas graves, a gente sabe recentemente que um ácido úrico elevado, ele é um fator isoladamente causal de hipertensão arterial. Olha só para você ver que curiosidade, né? Isso tem que passar pela avaliação médica. Um ácido úrico mais concentrado, mais elevado do que uma proporção de 4,5, por exemplo, ele já se torna um fator de risco independente para a hipertensão. Você sabia disso? Pois é, porque ele está mais concentrado. Então, no centro da corrente sanguínea, é preciso que as substâncias corram no centro. Se você tem uma substância que está mais concentrada, ela vai precipitar. Então, ela precipitando, ela é uma sílica, ela é um cristal, ela sai arranhando o endotélio, machuca o endotélio. E aí, tudo que é machucado dispara uma resposta de regeneração, né? O sistema de reparo é o sistema de coagulação. E aí, no endotélio lesionado, quem que agrega primeiro? Plaqueta. Lá vai a plaqueta, grudar, é o plug plaquetário. Logo depois, a gente tem um HDL colesterol, que é o nosso colesterol brilhante, que todo mundo quer ele em alto nível, que é o colesterol que tem uma alta densidade e distribui colesterol para todas as células que estão precisando fazer alguma coisa com ele, tá? Mas, se a plaqueta grudou, esse colesterol recebe a mensagem de oxidação. Então, ele oxida e deposita na parede, tá? Colaborando para a obstrução. Aí vem o cálcio. Como esse curativo ainda é frágil, é uma placa recente, né? Um curativo recente que pode ser removido por um fluxo aumentado, por um movimento na artéria. Então a gente quer uma sedimentação desse curativo. O cálcio, ele tem um tropismo, ele tem uma filia, ele tem gosta de locais inflamados, entendeu? Se você tem uma articulação inflamada, ele deposita na inflamação. Se você tem um machucado, ele deposita no machucado. Então todo mundo sabe que ralou o joelho ou cortou com uma faca, alguma coisa, começa a sair um sangue vivo, lógico, né? Logo depois, você tem um sangue meio coaguladinho, que é a plaqueta aderindo ao plug plaquetário. Algumas horas depois, você tem uma aguinha meio amarelada, tá? Que é o colesterol depositando ali. E horas depois, ou no dia seguinte, você tem uma casca, que é feita pelo cálcio. Então, gente, presta atenção. O nosso sistema de reparo, né? Ele anda junto, ele anda de butuca com o sistema de defesa, tá? E ele anda sempre alerta, porque a gente tem lesões variadas no sistema inteiro durante o dia. E aí ele precisa de ser reparado frequentemente. Mas você pode fazer um cascão desse tamanho aqui no seu braço que não vai ter problema nenhum. Mas se fizer uma
placa, um curativo, uma casca de ferida dentro da artéria, você começa a ter problema, tá? Então, o nosso sistema de coagulação, nosso sistema de reparo é sempre o mesmo para todas as lesões que a gente tem no corpo. A gente não tem brita, areia, cimento, madeira para fazer curativo, não. A gente só tem plaqueta, colesterol e cálcio. Então, essas três substâncias, elas são finamente reguladas entre si para fazer um reparo, qualquer que seja ele, tá? Então, dentro da artéria, machucou a artéria, seja com uma glicose mais alta, porque a gente já falou, vamos repetir, uma glicose acima de 99 miligramas por decilitro, observe-se que é sempre concentração, tá? Uma concentração superior de glicose, ela queima quimicamente a artéria. Quimioterapia para câncer é outra substância quimicamente lesiva, né? Ela queima a artéria e a artéria se defende fazendo uma trombose. A trombose é a casca de ferida, é a agregação de plaqueta de colesterol e cálcio, tá? Então, se a gente tem qualquer mecanismo identificado, uma nicotina, uma homocisteína elevada, uma glicose elevada, drogas de quimioterapia para câncer, são os 4 grandes agressores vasculares a partir dos quais a gente tem um desencadeamento de lesão no endotélio, ou seja, na parede interna do seu vaso, do seu cano, e que deflagra uma resposta de cicatrização. Essa casca de ferida, que vai ser formada de plaqueta, colesterol e cálcio, se chama aterosclerose. É uma casca de ferida para uma lesão que você está construindo dentro da artéria. E quanto maior essa casca, porque quanto maior forem as lesões, maior a casca para se proteger. A artéria vai ficando cascuda. O raio da artéria, obviamente, ele vai se reduzindo. E aí, a pressão do sangue dentro desse cano, com raio reduzido de tamanho, obviamente ela vai aumentar. E daí o conceito de hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial está ligada a todas as disfunções do nosso corpo. Não é simplesmente uma hipertensão, um aumento de pressão dentro do cano. Não, é uma obstrução vascular que está levando ao aumento da pressão intravascular. E aí, quem sobrecarrega? Coração, porque ele vai ter que fazer uma musculação aqui, uma força danada para poder passar esse sangue contra uma mangueira progressivamente estreitada. Para que a gente proteja a vida média dessa bomba, né? Não faça ela hipertrofiar, ficar grandona e depois falir, uma insuficiência cardíaca, a gente usa de medicamentos ou de remediação para poder alargar o diâmetro dessa artéria. Então, a gente age em cima da parede muscular da artéria fazendo uma vasodilatação. Acontece que a artéria tem um limite de dilatação, ela não vai se dilatando infinitamente não, porque seria um aneurisma, né? Então ela tem um limite de dilatação. E se você não instruir o seu paciente, obviamente você vai acompanhá-lo nessa piora progressiva dessa condição tão perversa, né? Porque ela é silenciosa. Ela nunca vai dar um sintoma, a menos que rompa um vaso dentro do cérebro, a menos que entupa uma coronária, a menos que infarte o intestino. Ou seja, o nosso encanamento está sendo progressivamente ocluído por nosso estilo de vida, pelo nosso estilo de vida. E a gente, ao invés, pode remediar, sim, é lógico, tem que remediar se a pressão é crítica, né? Você vai expor o paciente a risco de órgãos-alvo, cérebro, coração, rim, a gente vai ter que fazer uma intervenção química, né? Vai ter que remediar, mas que a gente oriente no sentido da remodelação dessa placa, porque você já pensou que não tem casca de ferida que dure para sempre? Por que a aterosclerose? Porque a placa de ferida dentro do vaso só vai aumentando, porque as lesões não são corrigidas, porque as lesões são subsequentes. Entendeu? São cumulativas, então a artéria vai se defendendo. E o pior é que os canalículos fininhos, os capilares, são os primeiros a se ocluir. Então há uma redefinição de conceitos em relação à importância do colesterol, de se baixar o nível de colesterol como responsável pela obstrução vascular, e existe esse braço da ciência que está desvendando o mundo bioquímico, que para a gente, nós médicos, a gente fica mais no mundo superficial, sintomatológico, né, de adoecimento. Então, esse outro braço da ciência que está desvendando a esse nível, o que está acontecendo a nível molecular, celular, endotelial, ele é o braço que nos permite afirmar com muita segurança que não é por aí, não é baixando um colesterol que a gente vai diminuir o risco de oclusão arterial.
é simplesmente impedindo que o paciente tenha uma lesão na artéria. Porque se tiver lesão na artéria, você dá imediatamente o acionamento do sistema de reparo, a menos que você interfira na bioquímica do sistema. Então, essas redefinições de conceito, eu estou aqui para poder levantar a lebre, né, para poder alertar nesse sentido, em que a gente tem muita coisa para fazer, inclusive sobre esse tema que está banalizado, mas que ele é super importante. E o mais importante de tudo é que ele é reversível por pequenos atos, tá? Por pequenas mudanças de estilo de vida, e ele é progressivo, com uma remediação mal feita, porque a gente não consegue parar um tsunami, a gente não consegue parar um tornado, né, uma avalanche, são forças da natureza, a gente não consegue parar um sistema de defesa do corpo, a gente não consegue parar um sistema de reparo, a gente vai intervir em inúmeras vias que vão fazer falta para a gente. Então, o mais fácil é a gente se adequar à natureza, se adaptar à natureza e verificar o nosso manual de instrução que veio com a gente, ou seja, o médico teve a paciência de ler o manual de instrução, né, que a gente está melhorando, aliás. Ele está feito, mas ele está sendo editado. A cada dia ele está ficando melhor, a cada dia ele está ficando mais aprofundado. Então é nesse aprofundamento que a gente tem redefinições de conceitos, inclusive de importância a respeito de condições clínicas tão graves como a hipertensão arterial. Então, se gostou, dê um like, compartilhe o conteúdo e sugira um tema. É muito importante o seu feedback pra gente. Fique com a gente.